Análise de estruturas isostáticas, módulo 3, parte 1, princípio. Pretende-se com este módulo proceder à revisão dos conceitos relativos ao princípio dos trabalhos virtuais, já abordados e lecionados na unidade curricular de Mecânica do primeiro semestre do primeiro ano do curso de Licenciatura em Engenharia Civil, aqui na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, apresentando a definição de trabalho de uma força, a definição de trabalho de um binário, apresentando aplicações do princípio dos trabalhos virtuais a máquinas e a mecanismos, portanto, estruturas hipostáticas, e, finalmente, a avaliação matemática e geométrica dos deslocamentos por aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, com ênfase na definição dos designados centros de rotação. O princípio dos trabalhos virtuais foi utilizado pela primeira vez por Jean Bernoulli no século XVIII. Para, digamos assim, explicar o conceito, considere-se um ponto material A no qual atua uma força F que se move de A para um ponto vizinho à linha. Se R se designar o vetor posição correspondente ao ponto material A, o vetor que une A à linha pode ser designado de um diferencial dr, admitindo que a linha está muito próximo de A, correspondente, portanto, ao deslocamento do ponto material. Se uma força F estiver a atuar em A, ela irá realizar naquele deslocamento um trabalho, o qual é dado pelo produto interno da força F pelo deslocamento dr. Ou seja, du, o trabalho, será igual a F interno dr. Recorrendo à definição de produto interno de dois vetores, tem-se que o trabalho, o du, será igual a F, portanto, o módulo de F, vezes o módulo do deslocamento, dr, vezes o cosseno de alfa, sendo alfa o ângulo entre os dois vetores F e dr. Assim, o trabalho de uma força pode ser considerado como sendo o produto da força pela projeção do deslocamento segundo a direção da força, ou seja, du é igual a módulo de F vezes módulo de R vezes cosseno de alfa, e podemos dizer, portanto, que é o módulo de F, módulo da força, vezes a projeção do deslocamento segundo a direção da força, que é o dr vezes cosseno de alfa. Portanto, cá está. Se projetarmos dr segundo a direção da força, temos dr cosseno de alfa a verde, e, portanto, o trabalho não é mais do que a força vezes este deslocamento dr cosseno de alfa. Mas, em alternativa, também podemos considerar que o trabalho é o produto do deslocamento pela projeção da força segundo a direção do deslocamento, ou seja, reorganizando a equação, é dizer que é F vezes cosseno de alfa, que é o valor da projeção da força segundo a direção do deslocamento, vezes o deslocamento. Ou seja, projetamos agora a força sobre o deslocamento dr, temos df vezes cosseno de alfa vezes o deslocamento. Portanto, é indiferente a forma como pensamos o problema. O que interessa é ter esta noção de que ou olhamos apenas para a força e vemos qual é o deslocamento segundo a força, a direção da força, ou olhamos para o deslocamento e vemos qual é a projeção da força segundo esse deslocamento, efetuando nós o produto dessas duas entidades. Sendo uma grandeza escalar, o trabalho tem módulo e sinal, mas não tem direção, e é expresso no Sistema Internacional de Unidades por Newton vezes metro. O trabalho é positivo se o alfa, o ângulo entre a força e o deslocamento sofrido, for agudo, componente da força segundo o deslocamento com o sentido deste, e negativo se obtuso,
sendo destacar, naturalmente, três casos fundamentais. É o caso em que F e DR têm a mesma direção, ou seja, o alfa é igual a zero, porque o trabalho resulta diretamente do produto da força, do módulo da força pelo módulo do deslocamento, F vezes DR. F e DR apresentarem direções opostas, não é? E, portanto, o alfa é 180 graus, de modo que o trabalho resulta negativo e igual ao produto dos módulos da força e do deslocamento. E, finalmente, se F e R forem perpendiculares, ou seja, com o alfa igual a 90 graus, como o cosseno de 90 é zero, o trabalho será nulo. Ou seja, forças perpendiculares ao deslocamentos não realizam trabalho. Principais conceitos-chave. Sendo o trabalho o produto da força pelo deslocamento, conclui-se que todas as forças aplicadas às estruturas em pontos que não se desloquem não realizam trabalho. Por exemplo, as reações de apoio. Ou seja, se não houver deslocamento, naturalmente não existe trabalho. Outro aspecto importante a ter em conta é que a soma do trabalho de algumas forças é nulo. Tal acontece com as forças de ligação dos elementos que compõem uma estrutura. Sendo iguais e de sinal contrário, qualquer que seja o deslocamento do nó de ligação, a soma do trabalho produzido anula-se. O trabalho global de uma estrutura em equilíbrio é obrigatoriamente nulo, pois a resultante das forças e momentos que sobre ela atuam tem de ser obrigatoriamente nula. Procedamos agora à análise do trabalho de um binário. E para o efeito, considerem-se duas forças iguais e de sentido contrário, duas forças F e menos F, que atuam num corpo rígido, formando um binário M, atuam, portanto, em dois pontos diferentes desse corpo rígido, nos pontos A e B, respectivamente. Qualquer pequeno deslocamento do corpo rígido, levando os pontos A e B para outra posição, ponto A', B, duas linhas, pode ser sempre decomposto em duas partes. A primeira parte, dizendo uma em que os pontos A e B sofrem deslocamentos iguais, e vou admitir que é igual a dr1, portanto, o ponto A deslocou-se para A', o ponto B para um ponto B', e portanto, tiveram o mesmo deslocamento os dois pontos, uma translação, e uma segunda componente em que a linha vai permanecer fixo enquanto B' se move para B duas linhas através de um deslocamento dr2 de modo, obviamente, R vezes dθ, em que dθ é a rotação que o corpo rígido irá sofrer em torno de A'. Na primeira parte do movimento, o trabalho de F tem de ser igual e de sinal oposto ao de menos F, pois as forças são iguais, deslocam-se, têm o mesmo deslocamento e, consequentemente, produzem o mesmo trabalho, mas, sendo as forças de sinal contrário, a soma é obviamente nula. Na segunda parte do movimento, apenas uma das forças realiza trabalho. E esse trabalho será então igual à força vezes o deslocamento sofrido, que é R dθ. Como F vezes R é igual ao momento que as duas forças provocam no corpo rígido, F vezes R será, portanto, esse momento, o trabalho do momento, ou o trabalho do binário, resulta naturalmente igual a esse momento, que é F vezes R vezes o dθ. Ou seja, o trabalho de um momento não é mais do que o momento vezes a rotação sofrida pelo corpo rígido. Portanto, sendo dθ a rotação sofrida pelo corpo ou pelo elemento. Considere-se então agora um ponto material sujeito à ação de várias forças F1, F2, Fn. Admita-se que o ponto sofre um pequeno deslocamento virtual, imaginário, de A para A', que irei designar por dr. O trabalho de cada uma das forças que atuam no ponto A
ou seja, F1, F2, Fn, durante o deslocamento virtual dr, será denominado por trabalho virtual, sendo dado pela soma dos trabalhos virtuais de cada uma das forças de F1 vezes dr, F2 vezes dr, mais Fn vezes dr. Ou pondo dr em evidência, será igual a F1 mais F2 mais Fn vezes dr, e a soma do F1 até Fn não é mais do que a resultante do sistema de forças que atua no ponto vezes dr. O princípio dos trabalhos virtuais para um ponto material estabelece que, se o ponto está em equilíbrio, o trabalho de todas as forças que nele atuam é nulo para qualquer deslocamento virtual ou imaginário. Esta é uma condição necessária, porque se o ponto está em equilíbrio, a resultante R de todas as forças é obviamente nula, porque o trabalho que ela realiza é obrigatoriamente nulo. Mas esta também é uma condição suficiente, porque se o trabalho, o DU, é nulo para qualquer deslocamento virtual, então o produto escalar R vezes dr é nulo para qualquer dr, pelo que a resultante tem de ser nula. Se passarmos de um ponto material para um corpo rígido, e portanto no caso de um corpo rígido em equilíbrio, ou seja, uma estrutura, o princípio dos trabalhos virtuais estabelece que o trabalho virtual de todas as forças externas que atuam no corpo rígido é nulo para qualquer deslocamento virtual do corpo. Isto, à semelhança do ponto material, também se trata de uma condição necessária. Se o corpo está em equilíbrio, todos os pontos que o compõem estão em equilíbrio e o trabalho virtual total das forças que nele atuam é nulo. E trata-se também de uma condição suficiente, já que se o trabalho total das forças internas é nulo, e estando o corpo em equilíbrio, naturalmente que o trabalho das forças externas também é nulo. O princípio dos trabalhos virtuais pode ser estendido, e é aqui que ele ganha verdadeiramente toda a sua grande potencialidade, ao caso de um sistema de corpos rígidos vinculados, ligados entre si por rótulas, usualmente designados por mecanismos. Se o sistema permanecer vinculado durante o deslocamento virtual, somente o trabalho das forças externas ao sistema necessita de ser considerado, visto que o trabalho total das forças internas nas várias ligações é nulo. Não só das forças internas, mas também das reações que não se deslocarem. Tal acontece, pois em cada ligação existem duas forças, forças de ação e reação, como bem sabemos, iguais e de sentido contrário, que garantem a união do elemento, da estrutura, pelo que o trabalho realizado por ambas é obrigatoriamente nulo. Vejamos então aplicações do princípio dos trabalhos virtuais a este tipo de estruturas. Considere-se então uma estrutura articulada, como aqui apresentada na estrutura, composta por dois elementos de comprimento igual a L, sujeita a um carregamento P e pretendendo-se determinar a reação horizontal RBX que a mantém em equilíbrio. Portanto, esta é uma estrutura que, se a analisarmos assim rapidamente, concluímos que ela é exteriormente hiperstática de primeiro grau, tem duas reações à esquerda em A, duas reações à direita em B, e interiormente, sendo composta por dois elementos unidos num ponto, numa rótula, ela será interiormente hipostática de primeiro grau, pelo que se trata de uma estrutura isostática. Sendo uma estrutura isostática, nós sabemos que podemos calcular por equilíbrio as reações. Mas vamos mostrar como é possível determinar qualquer reação, neste caso a reação RBX, através da aplicação do princípio dos trabalhos virtuais. Para o efeito, o que vamos fazer é transformar uma estrutura que é isostática num mecanismo, ou seja, vamos libertar o impedimento, transformando naturalmente a estrutura num mecanismo, e vamos libertar
o deslocamento que se opõe, no fim de contas, ou que, caso existisse, não daria origem à tal reação RBX. E, portanto, o apoio B, que na estrutura real é um apoio fixo, vamos transformá-lo num apoio móvel, em que a estrutura, portanto, passou a ser isostática exterior, mas como é hipostática interior de primeiro grau, globalmente é uma estrutura hipostática de primeiro grau e, portanto, tem um grau de liberdade, que é o ponto B pode deslocar-se segundo o eixo X. Trace-se agora o diagrama de corpo livre da estrutura, sendo as coordenadas dos pontos função do ângulo θ, definido como sendo o ângulo que a barra AB faz com o eixo vertical Y, e do comprimento dos elementos, que defini atrás que é igual a L. E considerem-se, portanto, os deslocamentos virtuais resultantes de um incremento dθ do ângulo θ da barra, que a barra faz com o ângulo y. Portanto, quando este ângulo quando esta variação dθ da barra AC ocorrer, ela só é possível deslocando-se a barra CB em B horizontalmente, e apresentará, portanto, o ponto B e o ponto C deslocamento. Apresentarão ambos deslocamentos. Escolhendo, portanto, um sistema de eixos coordenados com a origem em A, é possível observar que os pontos B e C, pontos B onde a reação RBX atua e o ponto C onde a carga P está aplicada, se deslocam. O ponto B, um DXB, e o ponto P, uma variação, terá um deslocamento diagonal, mas o que nos interessa para efeitos do trabalho, como já vimos, é o deslocamento segundo a força, portanto um DYC, porque as cargas irão realizar trabalho. Portanto, a carga P, o DYC, e a carga e a reação RBX, o DXB. Sabendo que a estrutura se encontra em equilíbrio, ou seja, que a resultante de todas as cargas e reações é nula, pelo princípio dos trabalhos virtuais é possível escrever que o trabalho destas forças tem que ser nulo, ou seja, a soma do trabalho da força P mais a soma do trabalho da reação RBX tem que ser igual a zero. Como o trabalho da força P será P vezes o DYC e o trabalho da força da reação RBX será menos RBX vezes DXB, porque a reação tem um sentido oposto ao deslocamento em B, terão que ser igual a zero. Torna-se assim apenas necessário, para resolver esta equação, saber calcular os deslocamentos virtuais dxb e dyc, o que irei efetuar de seguida. Os deslocamentos virtuais, o dxb e o dyc, podem ser calculados por duas vias. A via matemática, através do cálculo da derivada da função posição em função da variável que a define, que, como iremos ver, ou como já vimos, será tudo função da variável θ, é o único grau de liberdade que esta estrutura apresenta, ou através de uma formulação geométrica centrada na determinação dos centros de rotação da estrutura, respeitando as restrições da estrutura e impondo o movimento possível para a variável que a define, neste caso a rotação, em torno de A. Comecemos então a resolução pela via matemática. Para isso, vamos traduzir os deslocamentos dxb e dyc em função do ângulo θ. Sabemos que os comprimentos dos elementos são iguais a L. Sabemos que o elemento AC faz com a vertical um ângulo θ, porque o elemento CB também fará com a vertical o mesmo ângulo θ. E, portanto, podemos então escrever que a coordenada xb do apoio B será igual a 2 vezes L seno de θ, pelo que uma variação, um deslocamento virtual infinitesimal desta coordenada será igual a dxb, que
será, portanto, o dxb sobre dθ vezes dθ, e isso corresponde à primeira derivada da função xb, e a derivada de 2L seno θ, já que L é uma constante, será a derivada do seno é o cosseno, pelo que será 2L cosseno θ dθ. No que diz respeito à coordenada y, a coordenada y é igual a L cosseno θ, a sua derivada, o dyc, será dyc dθ vezes dθ, e a derivada do L cosseno θ, sendo L constante, então será a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, pelo que o dθ será menos L seno de θ dθ, e é negativo porque cá está, porque o deslocamento será para baixo. Esta variação será com o sentido vertical negativo. Então, o trabalho virtual das forças P e RB resulta, portanto, o trabalho total, o DU igual a zero, terá que ser nulo. Sabemos que a carga P é negativa, é de cima para baixo, logo será menos P vezes o DYC, que também é negativo, portanto, menos por menos dá mais, menos o trabalho da força RBX, que é também ela negativa, face ao eixo X, vezes o DXB, que é positivo. E, portanto, o trabalho resulta P vezes L seno θ dθ menos 2RBX vezes L cosseno θ dθ. O L igual a zero. Portanto, os L's sendo iguais, eu posso eliminá-los de ambos os lados da equação, resultando, portanto, como solução, e atendendo aqui o dθ também posso eliminar de cada um dos lados, conduzimos à solução de que RBX é igual a 1 meio de P vezes tangente θ. A solução pode também ser obtida por via geométrica. Para isso, alerto desde já que a via geométrica passa sempre por uma análise dos possíveis movimentos da estrutura, de rotação ou translação, percebendo onde se encontram os centros de rotação dos elementos que compõem a estrutura. Chamo desde já a atenção que, sendo isostáticas as estruturas em análise, a libertação de um apoio ou ligação interna irá traduzir-se na existência de apenas um grau de liberdade, porque todos os movimentos de qualquer ponto da estrutura serão possíveis ser definidos a partir, portanto, de uma rotação virtual num dos seus centros de rotação ou um deslocamento lateral se o centro de rotação se encontrar no infinito. A determinação de centros de rotação é efetuada sempre a partir da informação das restrições que o corpo rígido apresenta. E, em geral, temos duas situações distintas. Uma delas é o corpo rígido agarrado a um apoio fixo. Neste caso, o centro de rotação coincide com o apoio fixo. Cá está, imaginemos uma barra de um corpo rígido que está fixa num apoio fixo. Esta barra só pode rodar em torno do apoio fixo, porque o apoio constitui o seu centro de rotação. Se esta barra sofrer uma pequena rotação dθ, sabemos que de qualquer ponto vai sofrer um deslocamento que lhe é perpendicular, sendo na extremidade um deslocamento dr. E, portanto, aqui chamo a atenção que o deslocamento dr é perpendicular à linha da barra, ou seja, à linha que nos conduz ao centro de rotação. A outra possibilidade é o corpo rígido apresentar com deslocamentos conhecidos em dois pontos, como a figura. E, portanto, este elemento pode, à esquerda, deslocar-se segundo a vertical e à direita segundo a horizontal. Portanto, se pode deslocar, ele vai, obviamente, rodar em torno de um ponto. E aonde é que estará este centro de rotação? Como é que se determina? Pois bem, peguemos no ponto da esquerda. Este ponto pode apresentar um deslocamento de R1 e o que nós sabemos é que, então, o seu centro de rotação estará garantidamente na perpendicular a este deslocamento de R1.
Analisando o ponto da direita, o ponto superior, ele vai apresentar um deslocamento dr2 e, consequentemente, sabemos que o seu centro de rotação estará na perpendicular a dr2. Logo, aonde estas duas perpendiculares se cruzam, poderemos dizer que se encontra o centro de rotação desta barra, e significa que se ela sofrer uma rotação de θ, como o ponto da esquerda está mais longe do centro de rotação, ele apresentará um deslocamento de R1 que será maior que o deslocamento do ponto 2, o dr2, pois esse ponto encontra-se mais perto, mas sofre a mesma rotação dθ. Portanto, o corpo rígido rodou dθ em torno do centro de rotação. Os deslocamentos infinitesimais sofridos por qualquer ponto de um corpo rígido que roda em torno de um centro de rotação, de uma pequena rotação dθ, são sempre perpendiculares ao raio de rotação e podem ser obtidos pelo produto, portanto, da rotação pelo raio de rotação, ou seja, pela distância do ponto ao centro de rotação. Vejamos então para os dois casos que atrás referi. O primeiro caso é uma barra que tem um centro de rotação numa das suas extremidades. A rotação da outra extremidade será igual ao comprimento da barra vezes dθ, a rotação, digamos assim, infinitesimal que vamos admitir que o corpo está a ser sujeito. E então, se o comprimento da barra for LAB, a rotação dr será dada por LAB vezes dθ. No caso do corpo da direita, o que sabemos é que o dr1 será igual a L1 vezes dθ e o dr2 será a distância L2, que é diferente e neste caso menor que L1, vezes dθ. E, portanto, o dr2 será L2 dθ. Finalmente, caso os deslocamentos dos dois pontos do corpo rígido sejam paralelos, isso significa que o corpo não roda, sofre uma translação em vez de uma rotação, e tal acontece quando as perpendiculares dos deslocamentos sofridos são paralelas, dizendo-se neste caso que o centro de rotação se encontra no infinito. Vejamos então agora que analisamos os conceitos relativos aos centros de rotação, vamos voltar à análise da estrutura e o que é que nós conseguimos concluir desta estrutura. Primeiro, o elemento AC, estando fixo em A, só pode rodar em torno de A, ou seja, em torno de RAC, pelo que o deslocamento em C será perpendicular ao alinhamento AC, ao raio AC, que é, no fim de contas, o comprimento do elemento. Por outro lado, o elemento BC tem o deslocamento em C completamente definido pelo movimento do elemento AC e, tendo em B um apoio móvel, o deslocamento será, neste ponto, horizontal. E, portanto, o que nós sabemos é que o deslocamento do ponto B é na horizontal, o deslocamento do ponto C é na perpendicular ao alinhamento AC. Esta informação vai possibilitar a determinação do centro de rotação da barra BC, através do traçado, portanto, das tais perpendiculares aos deslocamentos. Portanto, começando por analisar o deslocamento DRC, sabemos que o centro de rotação da barra BC estará na perpendicular a DRC, vamos traçá-lo. Por outro lado, sabemos que o ponto B se desloca na horizontal, pelo que o seu centro de rotação estará na perpendicular em B, a DRB. E, portanto, a perpendicular traçada, concluímos então que o centro de rotação da barra BC estará lá em cima, digamos assim, na vertical de B, e à mesma distância de C que o ponto A está de C.
Portanto, atendendo à geometria fornecida, é fácil calcular as coordenadas do centro de rotação BC e facilmente concluímos que ele está em segundo x a 2L seno θ e em segundo y a 2L cosseno θ. Então, vejamos quais são os trabalhos das forças envolvidas neste movimento. Portanto, o trabalho da força P, sendo o comprimento dos elementos igual a L, o deslocamento dRC vem resultar igual ao L vezes o dθ AC, e, portanto, sendo a força vertical, o trabalho associado é dado pelo produto do deslocamento dRC pela componente de P segundo dRC, ou seja, o trabalho da carga P será P vezes seno θ vezes L dθ AC. Quanto ao trabalho da força RBX, o deslocamento de dRC obtido por rotação no centro de rotação CRAC tem de ser igual ao obtido por rotação em CRBC e, portanto, estando CRAC e CRBC à mesma distância de C, então o deslocamento, a rotação, peço desculpa, em C, concluímos que é igual, apesar de ter uma rotação oposta, em sentido oposto, portanto, e como tal eu vou poder escrever que dθ BC é igual a menos dθ AC, e sendo a força RBX horizontal e oposta ao deslocamento, o trabalho no deslocamento DRB, que estão alinhados já, portanto resulta como sendo igual a menos RBX vezes a distância, que é o 2L cosseno de θ, vezes dθ AC. Estando a estrutura em equilíbrio, a soma dos dois trabalhos tem que ser nula, resultando, portanto, que DU tem que ser igual a DUP mais DUQ igual a zero, onde temos a mesma equação que tínhamos quando escrevemos por via matemática, podemos eliminar o L, podemos eliminar o dθ AC e, portanto, resulta que o RBX será igual a 1 meio de P vezes tangente θ. Como se conclui, o resultado é igual ao obtido por via matemática. A vantagem da aplicação do PTV é a eliminação de todas as reações que não interessam ao problema. Portanto, faço notar que neste exercício que eu aqui fiz, sabíamos que o problema tem 4 reações, mas como eu só estava interessado em determinar a reação horizontal, rapidamente a determinei, isolando, digamos assim, como única incógnita do meu problema e não fazendo intervir nenhuma das restantes. Se o deslocamento virtual considerado for coerente com as restrições impostas pelas ligações, todas as reações e forças internas são eliminadas e somente o trabalho das forças aplicadas e as de atrito necessitam ser consideradas. Chegamos assim ao fim de mais um módulo e, portanto, procedemos à introdução ao princípio dos trabalhos virtuais, tendo sido apresentada a definição de trabalho de uma força, a definição do trabalho de um binário. Vimos aplicações do princípio de trabalhos virtuais a máquinas e mecanismos, ou seja, estruturas hipostáticas, e finalmente procedemos à avaliação dos deslocamentos a partir de uma avaliação matemática e geométrica, em que esta geométrica se baseia nos centros de rotação.